Imagina só, e se as nossas emoções, sabe, não fossem fraquezas para a gente controlar, mas sim uma fonte de poder? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na ideia radical de um filósofo lá do século XVII, Baruch Spinoza, que basicamente vira de cabeça para baixo o jeito que a gente pensa sobre a vida emocional. Pois é, durante séculos, a filosofia viveu assim uma verdadeira batalha. De um lado do ringue, a razão, toda certinho. Do outro, a emoção, imprevisível. E a visão que sempre dominou era de que a razão tinha que mandar em tudo. Mas aí chega Spinoza e propõe uma trégua, sabe? Um caminho onde razão e emoção não são inimigas. Muito pelo contrário, elas podem ser aliadas. Então, olha só a diferença. A filosofia tradicional, lá dos estoicos até o Descartes, sempre viu as emoções como, tipo, umas tempestades dentro da gente que a razão precisava dar um jeito de acalmar ou até reprimir. Emoção era quase um sinônimo de fraqueza. Mas aí Spinoza chega e inverte completamente essa lógica. Para ele, as emoções não são um ruído que a gente tem que ignorar. Elas são, na verdade, sinais vitais. É como se fosse o painel de controle do nosso ser, sabe? Dando informações o tempo todo sobre o nosso poder, sobre o nosso lugar no mundo. Ok, mas para a gente entender de verdade como é que as emoções podem ser esses sinais, a gente precisa pegar a chave mestra do pensamento de Spinoza. E essa chave é um conceito muito poderoso chamado conatos. Pensa no conatus como se fosse um motorzinho interno de absolutamente tudo que existe. Spinoza diz que cada coisa na natureza, sério, de uma pedra até um ser humano, tem um esforço natural, uma força, que não é só para sobreviver, é para perseverar e, mais do que isso, para expandir a própria força, a própria potência. É tipo o impulso fundamental da vida. E olha só essa palavra-chave aí, heróico. Isso aqui é fundamental, porque o conatus não é uma sobrevivência passiva, sabe? Não é só um não morrer. É um esforço ativo, uma luta constante para se afirmar, para ampliar a própria capacidade de agir no mundo. É a essência da vida, sempre em expansão, sempre em movimento. E é aqui que a ideia fica ainda maior. Porque para Spinoza, Deus não é um criador que está lá fora só olhando o mundo. Quando ele fala Deus e a natureza, o que ele quer dizer é que essa força vital, esse conatus, é a própria divindade em ação. A gente não está separado disso, a gente é parte disso. Esse esforço universal é basicamente o tecido da realidade. Beleza, então se o conatus é o nosso motor interno, o que são os afetos? Bom, os afetos são o que acontece quando esse motor começa a interagir com a estrada da vida. São basicamente as variações de potência que a gente sente em cada encontro que tem. São basicamente as variações de potência que a gente sente em cada encontro que tem, como, por exemplo, músicas modernas no rádio. E a grande sacada aqui é essa. A nossa potência não é uma coisa fixa, ela flutua o tempo todo. Pensa bem, uma conversa inspiradora pode aumentar a nossa energia, né? Já uma notícia ruim pode drenar tudo. Uma música que arrepia, uma comida que faz bem, tudo isso nos afeta. Literalmente, cada encontro com o mundo vai lá e ajusta o medidor da nossa força vital. E é a partir desses encontros que nascem os dois afetos básicos, alegria e tristeza. Mas atenção, hein? Para Spinoza, a alegria não é só um sorriso. É a sensação da nossa potência aumentando. É um encontro que fortalece nosso conato. E a tristeza? É o contrário. É a sensação da nossa potência diminuindo, um encontro que nos enfraquece. E o mais radical de tudo, talvez, é que não tem julgamento moral aqui. Alegria e tristeza não são boas ou más. São só medições de potência. Pensa num termômetro. É isso, os afetos são a experiência que a gente tem dessas mudanças de potência. Quer um exemplo prático? O amor. Para Spinoza, o amor é a alegria, ou seja, aquele aumento de potência, só que associada à ideia de uma causa externa, que é a pessoa que a gente ama. E o ódio? É a tristeza, a diminuição de potência ligada a uma causa externa. Todas as nossas emoções, no fundo, são construídas a partir desses blocos fundamentais de alegria e tristeza. Certo, a teoria é fascinante, né? Mas, e na prática? Como é que isso ajuda a gente a ser mais livre? Bom, é agora que a gente vai da teoria para a prática. Porque Spinoza oferece um método para transformar as nossas paixões, que nos escravizam, em ações que nos libertam. E aqui está a grande virada de chave. Spinoza divide os afetos em dois tipos, passivos e ativos. Os afetos passivos, que ele chama de paixões, são aqueles que vêm de fora. Pensa assim, alguém te insulta do nada e você sente raiva. A gente é agido por esse insulto, a gente só reage, sem entender direito, quase como um escravo da situação.
Já os afetos ativos, esses nascem da nossa própria compreensão. Quando a gente entende a causa de alguma coisa e age a partir desse conhecimento, aí sim a gente está no comando. É exatamente a diferença entre ser um barco à deriva e ser o capitão do próprio navio. Esse processo que ele propõe é quase um método científico para a alma. Olha que interessante. Primeiro passo, sentir a paixão, aquela raiva, por exemplo. Mas em vez de explodir, vem o segundo passo, usar a razão. Perguntar, peraí, por que eu me senti assim? Talvez a outra pessoa só estivesse tendo um dia péssimo. Quando a gente entende essa cadeia de causas, a raiva cega se transforma. Veja bem, ela não some, mas ela deixa de nos controlar. A paixão vira uma ação compreendida. E aí a gente recupera o nosso poder. Então agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que o conatos, os afetos e a razão se combinam para criar o objetivo final de Spinoza, que é nada mais, nada menos que uma vida de liberdade autêntica? O ponto central é exatamente este. A meta não é virar um robô sem emoções, de jeito nenhum. A liberdade para Spinoza não é a ausência de sentimentos, é a presença de compreensão. Ser livre é entender por que a gente sente o que sente e, com isso, deixar de ser passageiro para virar piloto da nossa própria vida emocional. E isso soa incrivelmente moderno, não parece? A fonte aqui chama essa abordagem de prototerapia cognitivo-comportamental. E, cara, faz todo sentido. Essa ideia de usar o pensamento, a cognição, para mudar como a gente se sente e age, é a base da psicologia moderna. Spinoza estava séculos à frente do seu tempo, propondo essa ressignificação das nossas emoções através da razão. Então, para resumir, o caminho de Spinoza é uma jornada de autoconhecimento. Começa com uma observação curiosa dos nossos sentimentos, sem ficar se julgando. Depois a gente usa a razão como se fosse uma lanterna, para iluminar as causas verdadeiras por trás deles. E o resultado? É a transformação daquele sofrimento passivo em uma compreensão ativa. Isso leva a uma vida com mais potência, mais autêntica e, no fim das contas, muito mais livre. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. Como seria viver de um jeito diferente se a gente parasse de ver as emoções como fraquezas e começasse a enxergá-las como informações sobre a nossa potência? Como as nossas vidas, as nossas decisões, os nossos relacionamentos mudariam se a gente parasse de tratar as emoções como inimigas e começasse a ouvi-las como um guia? E se cada sentimento fosse um dado valioso sobre a nossa força vital? Bom, a filosofia de Spinoza é um convite para a gente tentar viver essa resposta.